tarde, turminha da alegria, tudo bem? E aí, como passou o domingo, o sábado? Como passou esse final de semana? Passaram bem? A Pro passou bem, descansou bastante, se divertiu também dentro de casa, né? Espero que vocês também tenham ficado bem. Bom, a Pro vai explicar hoje as atividades, né, dessa semana que a gente ainda tem de aula, né, no caso por vídeo, porque depois a gente vai entrar nessa semaninha de férias, mas ainda tem algumas atividades para essa semana. Então a Pro vai estar explicando uma hoje, tá bom? Então vamos lá? E aí, turminha, então vamos lá para a atividade? Ó, nossa atividade vai ser o mesmo saquinho que vocês têm, né? Só que a atividade do dia 27 de abril. Então vai ter uma etiquetinha azul com grampeada com duas atividades, que são as atividades de hoje. Vocês vão ver que a primeira atividade é um calendário do mês de abril. Lembra quando a gente fazia o calendário lá na escola? A gente fez o calendário de janeiro, fez o de fevereiro, né? Fez o de março. Agora a gente vai fazer o de abril em casa, tá bom? Mas aí depois, quando a gente voltar para a escola, a gente registra no caderno como a gente faz. Então, olha lá. No calendário do mês de abril, a gente tem o quadro que a gente monta, lembra? Então, tem a semana, ela começa no domingo e termina no sábado. Só que o mês de abril, ele não começou no domingo. Então, a gente não vai marcar o primeiro dia no domingo. Então, o que que a gente faz? Lembra que na escola a gente faz um X, né? Nessa parte que a gente não vai preencher? Então, o mês de abril começou na quarta-feira. Então, a gente vai marcar na quarta-feira. Então, a gente pode fazer um X na segunda, na terça, né? E no domingo. Que aí, a gente vai começar o mês na quarta-feira, no dia 1. E lembra que a gente faz a sequência? A gente vai fazendo quarta, dia 1. Aí, quinta foi dia 2, tá? Sexta foi dia 3. Sábado, dia 4, sempre lembrando do traçado certinho, tá bom, turminha? E aí, a gente vai seguindo. Quando acabou aqui, eu venho pra onde? Pra cá, ó. Então, sábado foi dia 4, domingo vai ser dia 5, tá? Então, eu vou fazendo todo preenchendo, ó, até eu terminar o mês de abril. O mês de abril, não é um mês que tem 31 dias, é um mês que tem 30 dias. E terminou na quinta-feira, se eu não me engano, né? Então, a gente vai marcar aqui na quinta-feira 30, tá? E a gente vai pôr um X na sexta-feira, porque aqui já é outro mês. E no sábado também. Então, eu vou preencher tudo isso aqui, ó, tá? Preenchendo tudinho, aí eu vou agora ver o que tá pedindo aqui embaixo. Ó, a primeira coisa que pede aqui é para usar o lápis laranja para pintar algumas datas que a gente teve comemorativa desse mês. Então, olha lá, a primeira data que a gente teve foi a Páscoa. A outra data, foi dia 19, foi dia do índio. Dia 21 foi Tiradentes. Dia 22 foi Descobrimento do Brasil. Então, todas essas datas aqui, eu vou pintar de laranja. Então, olha lá, a Pro vai preencher o calendário dela aqui, tá? 11, 12, olha o traçadinho para fazer certinho, ó. 13, 14, 15. Lembra quando a gente viu que os números, eles são chamados de algarismo? E quando a gente tem dois números, no caso, dois algarismos, a gente consegue formar outro número, tá bom? Então, nós usamos do 1 ao 9 para formar vários números diferentes. Então, a gente tem do 1 ao 9 são algarismos que a gente consegue formar outros, infinitos números. Tá bom, turminha? Então, a gente vai fazer 16, deixa eu terminar aqui, 17, 18. É bom, turminha, quando vocês forem fazendo, vocês vão falando o número junto, porque aí você lembra que aquele nome é do número que você acabou de fazer, tá? 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Lembra do 8, ó. A gente não pode fazer duas bolinhas, tem que fazer ele certinho. Começa lá em cima, faz a primeira piscina e termina a outra piscina, tá bom? São 2 espaços de piscina. E 29, tá bom? Então, olha lá, a Pro preencheu o calendário dela. Então, a Pro vai pegar o laranja que ela tem aqui e vai olhar as datas que estão aqui. Então, o dia 12, o 19, o 21 e o 22, a Pro tem que pintar de laranja, e vocês também. Então, olha lá, o dia 12 vai pintar inteirinho de laranja, bem caprichado, tá bom? Sem deixar nenhum espacinho faltando. Caso o lápis de laranja de vocês seja muito forte e acabe apagando o número, você passa de volta o lápis de escrever em cima, porque aí vocês conseguem ver o número. Porque tem alguns lápis que quando a gente passa, turminha, a gente acaba perdendo o número que tá escrito, quando a gente usa alguns lápis mais escuros, né? Então, a gente tem que retocar aquele número que tá lá, porque senão não vai conseguir saber que número que tá escrito, tá bom? Então, ó, a Pro já pintou o 12, já pintou o 21, agora a Pro vai pintar o 19, que foi num domingo, foi dia do índio, né? A gente trabalhou bastante sobre o dia do índio, né? A gente viu algumas atividades, teve informações de onde eles moram, como eles vivem, né? Agora também falta o dia 22, que foi dia do descobrimento do Brasil, tá bom? Então, pinta o dia 22 lá, tá? Então, pinta bonitinho, não precisa pintar com pressa, porque se a gente pintar com pressa, vai sair para fora do quadradinho, e não é o que a gente quer, porque é só essa data que foi uma data comemorativa, né? Então, olha lá, terminei de pintar, eu vou agora ver o que tá escrito na parte de baixo, já fiz essa parte de cima. Tá falando assim, ó, pinte os sábados de azul e de vermelho os domingos. Lembra lá na escola que a gente fazia isso? A gente pegava o lápis azul, a gente sempre pegava o lápis mais claro para não apagar, né? Então, o azul e o vermelho. Deixa eu ver se a Pro tem vermelho aqui. A Pro tem. E o vermelho. Então, a gente pintava os sábados de azul. Lembra? A gente pintava aqui em cima o primeiro quadradinho, né? Escrito sábado, pintava ele bonitinho, só que depois de fazer isso, a gente também contornava os números, né, do sábado. Então, olha lá, olha os dias que caíram no sábado. Foi o dia 4, né, o dia 11, o dia 18 e o dia 25, tá bom? Então, olha lá, a gente vai pegar e vai pintar todos esses, ó. É uma coluna, isso se chama coluna, tá, turminha? Que a gente está pintando. Então, essa coluna do sábado, a gente vai pintar inteirinha de azul, tá bom? Então, pinta de azul, bem caprichado, qualquer coisa, se precisar retocar o número, a gente retoca, tá bom? Então, o sábado é de azul, tá? Aí, o domingo, que é o primeiro dia da nossa semana, a gente pinta de vermelho. Só que, Pro, o dia 12 e o dia 19 caiu no domingo, só que tá pintado de laranja. Então, eu não vou pintar de laranja o quadrado, eu vou apenas contornar o número, tá? Então, olha lá, eu pinto primeiro o quadradinho do domingo, tá, turminha? E aí, o quadradinho que tem X não precisa pintar, porque não é um dia que é do abril, tá? É um dia de outro mês. Então, não tem necessidade. Então, olha qual que eu vou pintar. Eu vou pintar o dia 5, que caiu no domingo,
e o dia 26, tá? Então, que foi ontem. Então, a gente vai pintar o dia 5, sem pintar pra fora, tá? O quadradinho, não precisa pintar tão forte, porque senão não aparece o número, tá? Lembra disso. Mas não pode também pintar tão fraquinho de um jeito que nem apareça que foi pintado, tá bom? E o dia 26, tá? Aí, lá no dia 12 e 19, a gente só contorna assim, ó, por cima, tá bom? Porque a gente sabe que caiu no domingo, né? Então, a gente só faz isso. Terminou de pintar bonitinho, caprichado, né? O domingo e o sábado, a gente vai para a próxima parte. Nossa próxima parte são perguntinhas que a gente tem que responder. Então, olha a primeira pergunta. Qual dia da semana cai o primeiro dia? Então, olha lá. A gente tem o dia que é em número. Então, o primeiro dia é o dia 1. Mas que dia da semana cai? Então, eu vou ter que procurar lá onde está o dia 1 e vou escrever que dia cai. Se é na segunda, se é na terça, se é na quarta, se é na quinta, se é na sexta, se é no sábado, se é no domingo, eu vou ter que olhar. E vou responder aqui nessa linha, tá bom? E quando que cai o último dia da semana? Nós sabemos que o último dia da semana de abril é dia 30. Então, que dia que cai da semana? É domingo? É segunda? É terça? Quarta? Quinta? Sexta? Sábado? E aí, qual será que é? Vou escrever aqui, tá bom? Aí, depois de escrever, conferir se tá certinho, eu vou para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: quantos dias tem o mês de abril? E aí? Ixi, a Pro contou, mas aí vocês têm que descobrir de novo. Então, quantos dias tem o mês de abril? Até que dia que vai? E aí, eu vou escrever aqui. Olha lá, no mês de abril a gente tem alguns aniversariantes. A gente tem o Lincoln e a Isa. Então, parabéns para vocês, meu amor. Um beijão para vocês. A Pro deseja muitas felicidades, viu? Então, a gente vai pintar bem caprichado esse palhacinho e esse bolinho, esse balão para Isa e para o Lincoln, tá? Então, essa é a primeira atividade, tá bom, turminha? Agora a gente vai para a próxima. A próxima, ela é ainda sobre o Dia do Índio, né? Porque a gente tá falando essa semana todinha, né? E a outra, no caso a que a gente tá entrando agora, sobre o índio. Então, olha lá o que a gente tem hoje. A gente tem continhas, só que essas continhas a gente pinta, no caso, o nosso índio. Então, eu vou descobrir quanto que vai dar 5 mais 7 e o resultado eu vou ter que pintar com a cor que tá aqui falando. Então, eu vou ter que pintar de marrom. Vou descobrir quanto que é 10 mais 8 e vou pintar da cor que tá aqui, vermelho. Então, eu tenho que descobrir o resultado, achar no índio e pintar. Pro, achei, pintei. Ficou coisa sem pintar, como o colar, né? A tintinha no corpo, essas coisas, vocês podem pintar da cor que vocês quiserem, tá bom? Então, a Pro deixou o colar, né? A tintinha no rosto para vocês fazerem da cor que vocês quiserem. Mas esses daqui com o resultado tem que ser da cor que tá aqui, tá bom? Tem que descobrir aí qual que é o resultado para pintar corretamente. Terminei esse daqui, eu vou fazer o labirinto. Olha lá, esse índio precisa caçar para levar, no caso, o alimento para a aldeia, né? O animal para a aldeia, para depois fazer a comida, todas essas coisas. Só que ele tá no meio de um labirinto. Vamos tentar levar o índio até a caça. Então, vai com o lápis de escrever, sempre usando o lápis de escrever para responder, tá? Qualquer coisa, porque fica mais fácil de apagar. E aí, você vai tentar achar o caminho, tá bom? Lembra que não pode, ó, por exemplo, se eu for por aqui, ó, olha o que acontece aqui. E, ó, tá fechado, então eu não posso passar por cima disso, eu não posso atropelar. Então, não é por ali que eu tenho que ir, né? Então, tem que descobrir um caminho que eu consiga chegar até a caça sem ter paredinhas no meio. Então, essas são as atividades de hoje. E aí, turminha, deu para entender como que é a atividade?
Bom, qualquer dúvida é só chamar a Pro, vocês já sabem, né? E a gente vai fazendo as atividades tudo certinho. Um beijão pra vocês e até amanhã!